Tarde, sextos anos. E aí, como é que está sendo a primeira parte de potenciação que eu já passei para vocês? Tá tranquilo, porque a potenciação é um pouquinho de novidade, né? Mas como a potenciação recai numa multiplicação, eu imagino que as dificuldades não sejam grandes como parecem. Agora eu vou continuar com o assunto de potenciação para encerrarmos este assunto, tá? Agora eu vou passar algumas regras de leitura da potenciação. A maioria das potências se lê de uma mesma forma, mas como toda regra tem sua exceção, a leitura de uma potenciação também tem suas regras. Leitura da potenciação, página 81. Lá na página 81 está falando excepcionalmente das duas regras de leitura da potenciação. O resto você vai aprender aqui comigo mesmo, ok? E depois eu vou passar os exercícios para vocês. Então, olha só, vamos ver como é que se faz a leitura de uma potência quando o expoente for o número 2, tá? O expoente for o número 2. Quando o expoente for o número 2, a gente pode ler de uma forma normal, como os outros números, mas o expoente 2 tem uma regrinha. Ele tem como se fosse um apelido. Toda vez que o expoente for 2, ele é chamado de quadrado. Ele é chamado de quadrado. Então, quando o expoente é um expoente 2, opa, esse aqui terminou a tinta. Quando o expoente é um expoente 2, ele é chamado de quadrado. Por exemplo, então, como que se lê? Como se lê? Eu vou colocar aqui, 1 com expoente 2, 2 com expoente 2 e 3 com expoente 2. Olha só como que eu faço a leitura. Aproveitando para fazer uma recordação aqui com vocês, né? Olha só aqui, lembram? O número maior é a base, o número menor é o expoente. Aqui a base é 2, o expoente é 2. Aqui a base é 3, o expoente é 3. O que significa o expoente? Lembram disso? E o expoente diz quantas vezes eu repito a base se multiplicando. Lembra disso? Então, olha só. Mas aqui eu não estou fazendo o cálculo, né? Aqui eu quero que você aprenda a fazer a leitura. Como que nós vamos ler? Então, aqui você lê assim, 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado. Por que quadrado? Porque o expoente é 2, né? E quem é que tem dois lados iguais na geometria? O quadrado. A figura geométrica que tem dois lados do mesmo tamanho é o quadrado. 2, base 2, expoente 2. Então, eu vou escrever aqui 2 elevado ao quadrado. Por que quadrado? Porque é o expoente 2, ok? Base 3, expoente 2. Então, a leitura que você faz, 3 elevado ao expoente 2. Expoente 2, a gente diz quadrado. Isso, 3 elevado ao quadrado. Como que seria a leitura se você não quisesse usar estes apelidos que tem o expoente 2 e o expoente 3? Seria assim,
1 elevado à segunda potência. 2 elevado à segunda potência. 3 elevado à segunda potência. Mas quando é segunda potência que o expoente é 2, temos um outro jeito, uma outra forma de fazermos a leitura. Como eu falei aqui, toda vez que o expoente for 2, o mais comum é falarmos ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Aqui eu quero ressaltar também que se você esquecer ou você não quiser colocar o elevado, também é correto fazermos a seguinte leitura: 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Também está correto. Outro expoente que também tem uma forma diferente de fazer a leitura é o expoente 3. O expoente 3. Então, o expoente 3, vou mudar aqui, ó. O expoente 3, toda vez que o expoente for 3, eu posso falar, por exemplo, terceira potência. Algum número elevado à terceira potência. Mas o expoente 3 também tem um apelido, uma forma diferente de ser falado esse expoente na potenciação, que é cubo. Quando é 3 é cubo. Então, olha só, o expoente 3, toda vez que o expoente é 3, ele é chamado de cubo. Cubo, tá? Então vamos ver aqui como é que se lê. Como se lê se o expoente for 3. Ó, vou colocar aqui expoente 3 no lugar desse 2. Vou aproveitar isso que já está escrito aqui para ser mais rápido, né? Economizarmos tempo. Tempo vale ouro. Olha só. Então é o seguinte. Se este 1, esta base 1 aqui, ó, tiver expoente 3, eu falo que é 1 elevado ao cubo. Expoente 3 é chamado de cubo, tá? 2 com expoente 3 vai ficar 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. A base 3 com expoente 3 vai ficar 3 elevado ao cubo. Tá? Então é isso, ó. 1 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo, porque o expoente é 3. Lembrando que, assim como no quadrado, se você não quiser colocar um elevado, e também está correto você falar 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo. Agora, se eu falar para você, ditado matemático, escreva aí 2 ao cubo. Você sabe que é 2 elevado ao cubo, correto? E aí você vai fazer o cálculo se pedir para calcular, né? Quanto que é 2 ao cubo? 2 elevado ao cubo. O que que significa? Significa 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Entendeu? O pensamento que você criou lá na aula passada sobre potenciação continua o mesmo. Só estamos acrescentando agora a forma de ler essas potenciações. Vamos agora, então, em outros exemplos da forma de se ler uma potenciação. Agora é o seguinte, as únicas exceções são o expoente 2 e o expoente 3, que tem uma forma diferente de você fazer a leitura, tá? Os outros expoentes não têm forma diferente de fazer a leitura. Então, outros exemplos
de leitura, outros exemplos. Então, olha só. Base 2, expoente 4. Base 4, expoente 5, por exemplo. Base 1, expoente 6. Olha só como que eu faço. A leitura. Aproveitando para recordar, 2 elevado à quarta potência significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 repetido 4 vezes se multiplicando. Lembra disso? Estava na aula passada. Que daria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Né? Porque a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, né? De número repetido. Mas não é esse o caso. Isso foi da aula passada, mas você vai ter que levar para o resto da sua vida estudantil. Base 2, expoente 4. A gente lê 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência. Olha só. 2 elevado à quarta potência. Tá? Então, os expoentes, tirando o 2 e o 3, os outros expoentes é assim. 5 é a quinta potência, 6 é a sexta potência, oitava, nona, 11ª, 24ª e assim por diante. Aqui, ó. 4 elevado a quinta potência. Se você quiser trocar o elevado por na quinta potência, também está correto. Aqui, ó, tipo 4 na quinta potência. 4 na quinta potência é o 4 de base e o 5 de expoente. Aqui, ó, 1, vou até escrever do outro jeito, ó, 1 na sexta potência. 1 na sexta potência é a base de 1 expoente 6. 1 na sexta potência é a mesma coisa que 1 elevado à sexta potência, tá? Então aqui estão alguns casos de leitura de potenciação. Desculpa, de potenciação. Expoente 2 pode ser quadrado, expoente 3 pode ser ao cubo, e o expoente 4, 5, 6 é quarta potência, quinta potência, sexta potência, sétima potência, 10ª potência, 100ª potência, 1000ª potência, tá? E assim por diante. Então vamos ver aqui alguns casos diferentes de potenciação aonde não vai mudar alguma coisa porque não tem grandes cálculos, tá? Também nós podemos ter... Vamos supor que eu vou dar um exercício para você. E aí no exercício eu escrevo assim, ó. Deixa eu apagar aqui também. Apagando os quadros, vamos liberar o espaço aqui. Se você tiver dúvida nisso que eu falei, para o vídeo, volta o vídeo um pouquinho, o vídeo da aula, né? E esclarece sua dúvida. Então, para os expoentes, ó, para expoentes. Para expoentes 1, 4, 5, 6, 7, a gente fala primeira potência, ó, primeira potência, quando expoente, né? Você fala
qual é o número que é a base, 2, 3, 4, 5, e repete, elevado à primeira potência, quarta potência, quinta potência, e assim seguem os exemplos, tá? Os únicos que têm nome diferente de quarta, quinta, sexta, sétima potência é o 2 e o 3, tá? Agora, se eu pedir para você escrever, por exemplo, olha, eu dou um exercício. Escreva na forma numérica. Escreva na forma numérica é usando os números. Eu colocar assim, ó. 4 elevado a nona potência. Ó. 4 elevado à nona potência. 4 é a base. Elevado à nona potência. Nona potência quer dizer que o expoente é 9. Seria o 4 repetido 9 vezes. Tudo bem? Compreendido isso, então? Vamos seguir adiante. Temos os casos especiais de potenciação, tá? Lá na sala de aula você pode até falar assim, professor, não apaga que eu não copiei ainda. Tudo bem, aqui não tem esse problema, né? É só você segurar o vídeo, tá? E aí você segura o vídeo, volta, né? Lê, volta para ouvir a minha voz ou lê o que está escrito aqui. Casos especiais. Casos especiais de potenciação, tá? De potenciação. Casos especiais de potenciação. Aqui. O primeiro caso especial de potenciação é quando o expoente for 1. Olha só. Todo número elevado ao expoente 1 dá ele mesmo. Ele mesmo. Ele quem? O próprio número, tá? Dá o próprio número. Por exemplo, 2 elevado ao expoente 1 e 3 elevado ao expoente 1. Olha só. Obedecendo à regra básica da potenciação, o que que significa? 2 elevado à primeira potência. Olha a leitura aí que a gente acabou de ver. 2 elevado à primeira potência significa o 2 repetido uma vez. O 2 repetido uma vez dá quanto? Dá 2. 3 elevado à primeira potência. 3 elevado à primeira potência significa o 3 repetido uma vez, porque o expoente diz quantas vezes a base se repete. Vai dar 3. Confere? Muito bem. Temos então, vamos à próxima exceção aqui, dos nossos casos especiais de potenciação. Todo número elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 0 dá 1. Elevado a 0 quer dizer que o expoente é 0. A resposta dá 1. Quando vocês tiverem uma maturidade matemática um pouquinho mais elevada, a gente consegue explicar por quê. Por enquanto, vocês vão apenas assumir como regra. É uma regra. É como se fosse uma regra de um jogo. Qual é a regra? Toda vez que o expoente for 0, a resposta é 1. Então, por exemplo, 1
elevado a zero dá 1. Mas não é por causa deste 1 aqui. É por 2 elevado a zero dá 1. 3 elevado a zero dá 1. Todo número, toda base elevada a zero dá 1. Tá? Por exemplo, 2020 elevado a zero, a resposta é 1. Todo número elevado a zero dá 1. Próximo caso especial. Vou fazer aqui, ó. 0 elevado a qualquer número. 0 elevado a qualquer número zero elevado com expoente que seja qualquer número dá 0. Então, independente do expoente, se a base for 0, a resposta dá 0. Por exemplo, 0 elevado à primeira potência, 0. 0 elevado à segunda potência, que também é chamada de quadrado, dá 0. Pense bem, 0 repetido 2 vezes, dá 0. 0 elevado ao cubo, cubo lembra? É expoente 3, vai dar 0. E assim por diante. Então, os últimos dois casos especiais que eu passei aqui é que todo número elevado a 0 dá 1 e 0 elevado a qualquer número de expoente dá 0. Ok? A última regrinha é a seguinte. Vamos colocar outra regrinha aqui. Outro caso especial. 1 elevado a qualquer número dá 1. Então, 1 elevado a qualquer número dá 1 como resposta. Veja bem aqui, ó. Vou passar alguns exemplos, então, para você ver aqui. Olha só. Base 1, expoente 2, 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1 vai dar 1. Não precisa nem fazer isso aqui. 1 elevado ao expoente 3, que é o cubo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 elevado ao expoente 10. 1 elevado à 10ª potência. O 1 repetido 10 vezes se multiplicando dá 1. 1 elevado à potência 2.500. O 1 repetido 2.500 vezes se multiplicando vai dar 1. Nada mais, nada menos que 1. Ok? Agora, então, eu gostaria que você fizesse, depois que você deu uma lida nisso aqui, assistiu o vídeo, entendeu? Agora, vou passar para vocês os deveres. Os deveres. Deveres para a próxima aula. Deveres. Os deveres estão lá na página 81 e eu gostaria que você fizesse do 9 ao 15. Tá certo? Então, sobre a leitura da potenciação, sobre alguns casos especiais de potenciação que eu coloquei aqui. Agora vem os deveres, que estão na página 81 do seu livro, exercícios do 9
ao 15. E aí depois disso, na aula do Hangout, lá na nossa aula online, a gente faz a correção desses exercícios. Valeu? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!